Olá! Vamos voltar agora à nossa aula de acentuação gráfica, abordando o nosso praticando. Agora nós vamos colocar algumas questões para que você compreenda como aquelas regras que nós observamos na nossa aula podem ser aplicadas aqui. Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício traz a seguinte proposta. Assinale a opção cuja palavra não deve ser acentuada. Sempre que aparecer esse tipo de questão, o que você tem que prestar atenção? Que, às vezes, algumas palavras aqui na oração já têm acento, e, às vezes, esse acento é indevido, ou a palavra aparece sem o acento e, na verdade, ela deveria recebê-lo. Então, vamos observar aqui nas alternativas. Letra A. Todo ensino deveria ser gratuito. Letra B. Não vês que eu não tenho tempo? Letra C. É difícil lidar com pessoas sem caráter. Letra D. Saberias dizer o conteúdo da carta? Letra E. Veranópolis é uma cidade que não para de crescer. Então, observando aqui as nossas alternativas, nós podemos ver que aquela que não deve ser acentuada é a alternativa A. Por quê? Porque aqui, na palavra gratuito, que é aquele erro que nós já comentamos. Então, nós não falamos gratuito, e sim gratuito. Então, nós formamos ali um ditongo. Aqui, se nós observarmos as demais, então, não vês que eu não tenho tempo, deveria receber o acento. É difícil, então, aqui está certo? Sim. Lidar com pessoas sem caráter, paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em L. E aqui nós temos o monossílabo. Letra D. Saberias dizer o conteúdo da carta? Vamos separar aqui, então. Conteúdo. Olha aqui, a letra U funcionando como hiato. Então, ele é tônico aqui. Letra E. Veranópolis é uma cidade que não para de crescer. Aqui nessa questão, o que poderia confundir é a letra E. Por quê? Porque nós comentamos que antigamente, para verbo, nós tínhamos ele não para de estudar. Nós tínhamos essa grafia. E se eu falasse a preposição, ele está estudando muito para ser aprovado. Então, aqui, a preposição nós não tínhamos. Com o novo acordo, esse acento foi abolido, foi retirado. Então, aqui não deve receber, o que você poderia confundir. Mas nós temos outra palavra que envolve o processo de acentuação. Então, Veranópolis. Se eu assinalar essa alternativa, eu estou falando que essa palavra não deve receber o acento. E, na verdade, ela deve. Por quê? Porque é uma proparoxítona. Então, aqui nessa questão, como você pode observar, você tinha que tomar cuidado com a alternativa E, que envolve o caso de dualidade da palavra que era considerado antes do acordo ortográfico. Vamos lá, então, para a nossa número 2. Na número 2, pede para que você assinale a opção correta. Então, nós temos lá, letra A, eclipse, letra B, juiz, letra C, agosto, letra D, saída e letra E, intuito. Aqui, de acordo com as nossas regras, o que nós podemos observar? Que a palavra saída é a acentuação correta. Então, vamos lá. Eclipse. Olha só, como que eu separo aqui? Eclipse. Quando nós temos aqui, olha só, eclipse. Quando nós temos o som da letra I, nesse processo, o que ele faz? Ele se junta a outra letra, sempre observar a terminação aqui. A palavra juiz, lembra que nós comentamos a respeito da letra Z? Então, não vai receber o acento. A palavra agosto, então, é uma paroxítona, só que termina em O. E a palavra intuito é uma paroxítona, só que termina em O. Então, sempre no processo de acentuação, nós temos que observar também o processo de separação.
Vamos lá, então, para a nossa número 3. Nós temos assim: assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Então, aqui envolve as regras das oxítonas. Então, lembrando lá, a, e, o e em. Então, vamos observar aqui. Letra A, paletó, avô, pajé, café, giló. Letra B, parabéns, vem, hífen, sair, oásis. Letra C, você, capilé, paraná, lápis e régua. Letra D, amém, amável, filó, porém, além. Letra E, caí, aí, imã, ipê, abricó. Então, como nós podemos observar aqui, a letra A. Então, olha só a regra. Paletó, oxítona terminada em O. Avô, terminada em O. Pajé, terminada em E. Café, terminada em E. Giló, terminada em O. Então, todas essas palavras seguem a mesma regra. São acentuadas porque são palavras oxítonas. O que não acontece, por exemplo, em algumas, como é o caso da letra D. Amável. Então, ela não é uma oxítona, e sim uma paroxítona. E se você for observando, olha aqui. Monossílabo, paroxítona, paroxítona. Olha, em cada alternativa vai ter, olha aqui, lápis, paroxítona, régua, paroxítona. Então, nas alternativas nós temos. E aqui na alternativa E? Não são todas oxítonas? Não, olha, imã, paroxítona. Aí, hiato. Olha só, cair, hiato. Então, não está seguindo a regra da oxítona, e sim a regra do hiato, ou de monossílabo, ou de uma paroxítona. Vamos lá, então, para a número 4. Na número 4, nós temos: indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, nós temos lá, letra A, lápis, canoa, abacaxi, jovens. Letra B, ruim, sozinho, aquele, traiu. Letra C, saudade, ônix, grau, orquídea. Letra D, voo, légua, assim, tênis. Letra E, flores, açúcar, álbum e vírus. Então, vamos observar aqui as nossas regras. O que nós temos? A letra B. Por que que nenhuma palavra aqui é assinalada? Então, nós temos ruim. Lembra da letra M, que já tem o som forte. Sozinho. Eu tenho uma paroxítona terminada em O. Além disso, eu tenho o NH aqui na frente. Aquele, paroxítona terminada em E, não recebe. Traiu. Aqui nós temos a última sílaba forte terminada em U. Então, nas outras alternativas, então nós temos lápis, que deveria ser acentuado, ônix, orquídea, voo não mais, porque tem o, légua, assim não, tênis, flores, açúcar, álbum e vírus. Se nós formos observando as regras, então, olha só. Paroxítona, terminada em IS. Paroxítona, terminada em X. Paroxítona, aqui, orquídea. Depois, no outro, légua. Aqui, a sílaba tônica. Tênis, terminada em IS. Açúcar, terminada em R. Álbum, terminado em M. Vírus, terminado em US. Então, se você observar as regrinhas aqui, em algumas palavras nós conseguimos pontuar por ditongo ou pelo encontro que ele tem, e em outras palavras nós conseguimos pontuar pela regra própria da oxítona ou da paroxítona ou da proparoxítona. Vamos então para a questão de número 5, que contém: assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra
de acentuação gráfica. Então, aqui você tem que observar a regra que é específica da palavra. Se é a regra da oxítona, da paroxítona ou da proparoxítona, ou ainda se é de monossílabo, se é por causa do monossílabo que é mais forte, tônico ou átono, e assim por diante. Então, nós temos as palavras aqui. Pés, hóspedes, na letra A. Letra B, sulfúria e distância. Na letra C, fosforescência e provém. Na letra D, últimos e terrível. E na letra E, satânico e porém. Observando aqui as nossas regras, o que nós temos? Na letra B, sulfúria. Vamos ver o que aconteceu. Sulfúrea. E na próxima palavra, distância. Então, as duas aqui são paroxítonas. Mas as outras palavras não. Então, nós temos lá pés, monossílabo. Hóspedes, proparoxítona. Na outra, fosforescência, paroxítona. Provém, oxítona. E ali o nosso verbo. Últimos, proparoxítona. Terrível, paroxítona. Satânico, proparoxítona. Porém, oxítona. Então, se você observar, na verdade, aqui você deveria identificar o processo de elaboração das regras. Por isso que nós colocamos como objetivo lá da nossa aula de acentuação, compreender o processo de acentuação e não simplesmente identificar ou guardar as regras, porque dessa forma você consegue aplicar as regras dentro da sua escrita. Então, essas são as nossas referências dos nossos exercícios e da nossa aula de acentuação gráfica. Eu espero ter contribuído com a sua formação. Um bom estudo e até a próxima!